Diz assim: um professor da lei se levantou e, querendo pegar Jesus em contradição, perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? É só até aí, pode os que ficarem em pé, pode se sentar. Por falar de vida, o que é a vida? Sabe que eu estava, um tempo atrás, já algum tempo atrás, eu tinha facilidade em falar que Deus era Pai. Há muitos textos, há muitas coisas que podia falar, mas muitos dias das mães se passavam e eu não conseguia. Eu queria dizer que Deus é mãe, mas eu não achava um jeito. Até que um dia eu imaginei uma conversa de dois bebês intrauterinos que não nasceram ainda, que estavam sendo gerados, né? Dois bebês gêmeos, mas ainda no ventre da mãe, conversando. Não me pergunte como é que eu consegui ouvir essa conversa. E eles conversavam, um acreditava nas coisas, o outro não acreditava em nada. E o que acreditava disse: puxa, eu acredito que vai ter vida fora daqui. O outro dizia: mas que esperança, que vida o quê? A nossa vida é essa aqui. Quando muito a gente vai viver 9 meses. Depois que desligar esse tubo aí, a gente já era. O outro disse: não, mas eu não acredito nisso não. Eu vou resumir, né? Eu acredito que um dia a gente vai ter uma outra vida fora daqui, desse nosso mundo escuro aqui. Eu acredito que nós vamos viver num lugar que vai ter luz, né? Eu acredito que a gente vai engatinhar, a gente vai aprender a andar, a gente vai crescer. O outro disse: você ficou doido. Que engatinhar, que andar, a gente só sabe é nadar, né? Aí o outro disse: não, eu acredito que um dia nós vamos sair daqui e nós vamos conhecer a mamãe. Aí o outro disse: e aí, ainda você acredita que existe mamãe? Mamãe não existe não. Ele disse: não, eu acredito sim. Um dia a gente vai sair daqui e a gente vai conhecer a mamãe. O outro disse: mas que esperança, né? E aonde que a mamãe está então? Aí o outro bebê que acreditava disse: ela está em todo lugar. Porque nela nós existimos, nela nós nos movemos. Aí eu consegui falar que Deus é mãe. Porque nele nós existimos e nele nós nos movemos. Esse professor da lei, ele tinha uma pergunta, ele queria saber sobre vida. Sobre vida eterna. O que eu tenho que fazer para ter vida eterna? Antes de buscar a resposta que Jesus deu, eu queria falar um pouquinho mais sobre vida. E falar de vida é falar de mãe. A primeira mãe chamava vida. O nome Eva, traduzido, não precisa soltar rojão, é uma notícia boa, mas... O nome Eva, traduzido, é vida. A primeira mãe chamava vida. Gente, o útero da mãe é o melhor lugar no universo para alguém estar. Todos nós já estivemos num lugar desse. O útero da mamãe é o melhor lugar para a gente estar. Olha, ali tem a gente está ali, o bebê fica ali 9 meses, né? Normalmente. Naquele balancinho gostoso ali das águas, né? Sobre a face das águas. Aquilo dá um balancinho que dá até um sono na gente, né? Ele está ali tranquilão, um bebezinho, né? Não precisa respirar, né? Ele não precisa comer. A temperatura tá regulada direitinho, nunca muda, né? Ele está ali tranquilão ali.
Quando chega perto de 9 meses, né, chega lá um dia que começa a dar uns tremores de terra, né? Ele fala, gente do céu, o que está acontecendo? E aqueles tremorzinhos de terra começam a aumentar, né? Começa a aumentar, aí dá um terremoto mesmo para valer, né? E a piscina de plástico que ele está, rebenta. E a água vai embora. E agora ele cai num toboágua, e ele vai escorregando, né? Lá dentro é tudo escurinho, mas vai escorregando. Aí ele chega num ponto daquele toboágua, alguém, e é o primeiro contato que ele tem, porque lá dentro ele não tem contato nenhum, alguém o pega pela perna e puxa para fora. Num lugar que tem barulho, num lugar que tem luz, a temperatura mudou. E esse alguém que pega ele pela perna, ergue ele, e sem que ele tenha feito nada de errado, dá um tapa no bumbum dele. Sem que ele tenha feito nada de errado. Dá um tapa no bumbum dele. E antes dele abrir a boca e chorar, ele faz assim, ó. Ele inspira pela primeira vez. Inspira aí, pela boca, vê que barulho que faz. Que barulho que faz, irmão? Inspira aí, irmão. Não, inspirar para dentro, assim. Vamos ver que barulho, pastor. Vamos ver o irmão. Não, para dentro. Meio que o irmão for roncar um pouquinho. Faz. Se a gente for escrever, o melhor onomatopeia, que é onomatopeia, é você tentar escrever barulhos, né? O urso faz, aí você escreve um G, um R, assim. O melhor jeito de você escrever essa aspiração é escrever faz assim. E aí começa a vida da primeira aspiração. E aí essa respiração vai durar, em média, a média é 75 anos. Tem gente que acha muito, mas para gente que já está chegando nos 60, parece que é depois de amanhã. 75 anos. São divididos em 3 etapas. A primeira do 0 ao 25, né, que é a parte de estar montando, estar construindo, né, tá se formando, né. Depois do 25 ao 50, que é a época que se produz muito, e se reproduz, e se trabalha, e se constrói, e é a fase da maior força, da maior dinamismo, da maior energia. Aí dos 50 ao 75 já é a preparação para desembarcar, né? Já é o tempo do 0 ao 25 é a fase de montar, e do 50 ao 75 é a fase de desmontar. Até que a vida vai, até que chega o momento em que alguém faz a última expiração. A vida começa com uma inspiração e termina com uma expiração. Eu queria voltar lá para o Antigo Testamento e contar para vocês quando Moisés teve aquele encontro com Deus, naquela sarça ardente, naquela moita que pegava um fogo sobrenatural, em que Moisés teve aquele encontro com Deus. E Moisés, sendo criado no Egito, ele era enoteísta. O que é enoteísta? Enoteísta
É um pouco diferente de politeísta. Politeísta acredita num monte de deuses. O enoteísta, ele acredita num monte de deuses, mas ele acredita que o Deus que ele crê é mais forte do que os outros. E Moisés, quando teve aquela experiência com Deus, ele fez uma pergunta. Ele perguntou: qual é o seu nome? Para que eu vá lá e diga para o povo que o Senhor me mandou até eles. Depois pode procurar essa passagem em Êxodo e você achar muito fácil. Eu não lembro o número e agora eu queria citar e não dá tempo de procurar. Aí Moisés, primeiro ele Deus respondeu em parte, disse para ele: eu sou o que sou. Ou ele, em outras palavras, Moisés disse: eu sou aquele que é. No sentido de dizer: Moisés, não faz sentido a sua pergunta de que Deus eu sou. Só eu sou Deus, Moisés. Não existe nenhum outro Deus. Escute bem, meu irmão. Deus não é nome. Deus é título. Assim como tem governador, como tem presidente, como tem imperador, tem o título Deus. O supremo soberano do universo, e você poderia dizer muita coisa, mas seria um superlativo ainda maior do que esse. Mas Deus é um título. E aquele que está falando com Moisés está dizendo: Moisés, só eu posso usar esse título de Deus, porque não há nenhum outro Deus, Moisés. Amém? Só que Deus não respondeu a pergunta de Moisés. Aí se você achar o texto lá, você vai ver que disse assim. Capítulo 3 de Êxodo. É 3 de Êxodo. Obrigado, pastor. Eu estava em dúvida se era 13, mas agora já fica aí fácil para achar capítulo 3 de Êxodo. Agora, você pode achar lá que diz assim: e disse Deus ainda. Porque Deus não tinha respondido à pergunta de Moisés: qual era o seu nome? E nessas 3 semanas que eu estive trancado e buscando a luz que acende dentro da gente é que dá entendimento que é o Espírito de Deus. Eu li o Talmud, eu li os escritos do maior sábio judeu chamado Maimonides. Ele que codificou a lei em 613 artigos, ele é o maior intérprete do Talmud. E eu conferi isso que eu vou dizer agora em muitas outras fontes e posso dizer tranquilamente a você que o que Moisés ouviu como resposta de qual o nome de Deus, Moisés ouviu uma respiração só. Ele ouviu uma respiração quando ele perguntou o nome de Deus. De que jeito foi essa respiração? O mar faz esse barulho. A floresta faz esse barulho. Diga assim. Vamos ver vocês. Essa palavra, que não é um nome, mas eu vou repetir, uma onomatopeia. É alguém tentando escrever um som. Mas esse nome consta na criação, lá em Gênesis, sempre no feminino, porque ruá é feminino, é a respiração de Deus. Estava presente lá na criação. O Espírito ruá, a ruá de Deus, sobre as águas, envolvendo as águas. E ali todas as coisas foram criadas através da ação
da ruá, da respiração de Deus sobre as águas. Mas por que sobre as águas? Não há nenhum ser vivo que não seja constituído e não seja conservado pela água. Nenhum ser vivo. Você não encontra nenhum ser vivo que não seja criado e conservado pelas águas. O homem não fica 30 dias sem águas. O homem é 70% do nosso corpo é água. A água, ela tem a possibilidade de se multiplicar e faz diversas funções no nosso corpo, de completa reprodução. A árvore não fica sem água. Nenhum animal vive, nenhum ser vivo vive sem água. É o princípio criativo. Então o que foi a criação de tudo? Foi a ação do Espírito Ruá, a respiração de Deus sobre o princípio ativo, a água. E todas as coisas foram criadas. Meu amigo, você pode não crer em Deus, mas cada vez que você respira, você está mencionando Deus. Tem que ser pela boca para fazer o ruá. Essa palavra se encontra em todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. Não é um nome, é o som da respiração de Deus. E nele existe todas as coisas. Ele é a vida e Ele é tudo o que há. A ruá de Deus. Teve esses dias, nessas 3 semanas que eu estava escrevendo, e eu ia orar dizendo: preciso da tua luz, da tua revelação. Não dá para saber essas coisas pelo meu intelecto. Minha inteligência, ainda que eu fosse inteligente, eu não conseguiria. Eu preciso da tua revelação. Aí eu começava a ouvir a minha respiração. Cada vez que eu respiro, eu estou em contato com Deus. Aleluia. Aleluia. Gente, eu não sei o barulho de respiração de vocês, mas eu até quero instá-los a terem paciência quando vocês estiverem no retiro, escutar alguém roncando. Ele está fazendo ali. Ele está falando o nome de Deus. Em vez de reclamar do ronco dele, dê um aleluia. Não se incomode com o ronco mais de ninguém. Você escutar alguém roncando, ele está falando de Deus. Aleluia. Benditos sejam os irmãos roncadores em todo o mundo. O princípio da vida. E a vida espiritual. Eu falei da vida física, desde o momento da respiração, da inspiração, até o momento da última expiração. É a vida física. Mas e a vida espiritual? Jesus conversou sobre isso com um homem chamado Nicodemos. O nome desse homem já significa imagem, Nicodemos, da onde vem democracia, do povo. Imagem do povo. Nicodemos era a imagem do povo que tinha admiração por Jesus. Sabe que tinha muita gente atrás de Jesus. A multidão estava interessada, estava atrás do milagre de Jesus, mas não do próprio Jesus. A multidão queria ter o benefício, mas não queria nenhum envolvimento mais íntimo. Né? A multidão, a gente vê a atitude da multidão naquela palavra daquele homem que dentre a multidão disse: Jesus, faz um milagre aí para a gente ver que o Senhor é poderoso.
Só faltava alguém dizer assim: a gente ficou sabendo, Jesus, que o senhor fez uma coisa tremenda lá no casamento. O senhor transformou a água em vinho, todo mundo achou maravilhoso. Por acaso o senhor faz festa de aniversário também, de criança? A gente queria convidar o senhor para ver se faz algum milagre. E Jesus nunca se prestou a isso. Nunca se prestou a isso. Ele fazia milagres por compaixão das pessoas. E ele dizia a quem era curado: não conte nada para ninguém. Ele não veio para fazer marketing pessoal ou propaganda de si mesmo. Ele veio cumprir a vontade de Deus, né? Tinha muita gente na multidão, poucos se tornavam discípulos. A multidão queria ver os milagres, mas quando Jesus começava a falar de coisas espirituais, as caravanas iam embora. Aí ficavam só aquela turminha, os 12. E Jesus dizia: você também não quer ir embora? Aí Pedro disse: para onde nós vamos, Jesus? Só o Senhor tem palavras espirituais de vida eterna. E nós cremos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Escute bem, meu irmão, quando alguém diz: cremos que tu és o Filho de Deus, é o mesmo de dizer: nós cremos que tu és Deus. O julgamento de Jesus no Sinédrio, ele foi condenado à morte quando ele admitiu: eu sou o que tu disseste, disse a Caifás. E Caifás tinha perguntado: você é o Filho de Deus? Ele disse: tu dissestes. Como quem diz: eu sou mesmo. Equivalia a dizer: eu sou Deus. Porque Jesus, todas as vezes, ele nunca negou, ele disse que era Deus. Os muçulmanos entendem que ele é um profeta. Os hindus entendem que ele é um mestre da moral. Mas Jesus não disse que era isso, ele disse que ele era Deus. E se você não crê que ele é Deus, esqueça, porque ele não serve para ser seu profeta. Esqueça dele, porque ele não serve para ser mestre da religião. Porque se ele não for Deus, ele mentiu, porque ele disse que era Deus. Antes de Abraão existir, eu já era. Quando alguns professores da lei e fariseus perguntaram para Jesus: o que tu dizes? Quem tu és? Jesus repetiu a mesma palavra de Êxodo 3. Ele disse: eu sou o que sou. Eu sou aquele que é. Ele repetiu a mesma coisa que Deus disse a Moisés: só eu sou Deus. A razão de todas as coisas. Lá estava Nicodemos. Nicodemos era um homem iminente. Ele era do Supremo Tribunal de Jerusalém. Era do Sinédrio. O Sinédrio tinha poderes judiciários, legislativos. Lá vai a imagem do povo, Nicodemos, Sua Excelência. Era como se o Lewandowski fosse procurar Jesus. O Gilmar Mendes, o Marco Aurélio. Ele era Sua Excelência. E ele foi de noite, preocupado com a sua imagem, o que os outros vão dizer. Poderia ter algum prejuízo para a sua reputação. Então ele esperou acabar aquela grande fila que Jesus atendia. E de noite ele foi conversar com Jesus. Ele disse: nós sabemos que tu és enviado de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres se não for enviado de Deus. Nós sabemos. Nicodemos sabia muita coisa, ele era um homem muito culto, né? A sua sabedoria humana impressionava gente importante. Nicodemos
acreditava em Deus. Nicodemos é a imagem do povo que acredita em Deus. Mas por que acredita em Deus? Porque eu olho essas estrelas e olho para a lua e vejo que tem coisas que não foram criadas pelo homem. Então, pela lei de causa e efeito, todo efeito tem uma causa. Então existe um Deus. Não é? Mas ele cria que existe um Deus. E por falar, ele ficaria muito assustado se eu estou falando de respiração, que tudo respira. Você sabia que até o universo respira? Cientificamente provado. Há uma parte no universo que eles chamam de buraco negro, uma parte vazia que não tem nada material. E a outra parte estão os blocos de matéria. Aonde estão os blocos de matéria faz uma expansão. E a parte vazia faz uma contração. Isso provoca um movimento do universo, cientificamente provado. E esse movimento chega até um ponto e ele volta. Você pode procurar na internet. Isso chama-se a respiração do universo. Ruá. Nicodemos crê em Deus como muita gente do povo crê em Deus. Mas ele crê num Deus que mora muito longe, a anos-luz de distância. Um Deus que mora no passado. Porque você sabia que quando você olha à noite para as estrelas, o que você está vendo é uma ilusão, é uma imagem do passado. A velocidade da luz, tem estrelas que demoram milhões de anos para chegar num ponto que a gente veja o seu brilho. Mas você está ouvindo um brilho de uma estrela que faz milhões de anos que não existe mais. Agora que chegou a sua imagem. Quando a pessoa fica assustada de ver essas coisas, ela fala, é claro, eu creio em Deus, mas creio em Deus para além do cosmos. Não um Deus para conviver com Ele, não um Deus para falar com Ele, não um Deus para ter Deus dentro de si, o que é muito diferente. Nicodemos nunca imaginou que um dia poderia encontrar com Deus e Deus iria falar, Shalom, está tudo bem com você? Ali estava um homem que dizia que entendia tudo de Deus, por pacotes dogmáticos que ele sabia. Um homem, de um lado, um homem que sabia tudo de Deus, mas à frente dele o próprio Deus. E ele não discerniu que ele estava diante de Deus. E Jesus disse para ele, não foi para um bêbado caído na sarjeta, foi para Vossa Excelência, um homem de vida ilibada, um homem emérito, um homem iminente. E Jesus disse, importa nascer de novo, Nicodemos. Porque se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Tem gente que imagina que isso é uma promessa escatológica. Olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, vai chegar um dia em que você irá para algum lugar, mas você não vai ver o reino de Deus. Ele não está falando de coisas futuras, ele está falando de uma coisa que estava acontecendo ali agora. Mas ele estava falando de uma dimensão que Nicodemos não podia ver. A dimensão espiritual. Assim como existe o reino animal, o reino humano, existe o reino de Deus. O conjunto das coisas espirituais. E aonde que está esse conjunto de coisas espirituais? Aonde que está esse reino de Deus? Jesus disse, quando alguém falar para você do reino de Deus, não saia procurando aqui, não saia procurando ali, não saia procurando para lá. O reino de Deus está dentro de vocês.
no coração de vocês. Sabe por que a gente fala o coração? Há muitos e muitos anos atrás, como o coração parecia ser o órgão que mais era afetado quando a pessoa tem emoções, né? Porque dá taquicardia se ela fica emocionada, dá rubores na pele, e o coração parecia que era o órgão que era mais afetado por emoções, por sentimentos. Então elegeram o coração como o centro da dimensão espiritual do homem. Escute bem, o coração é o homem interior, simbolizado tudo no coração. Até o coração até pensa na Bíblia, né? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Aí você diz, mas que pensa é a mente? Não, não é isso que está falando. Está falando que o coração simbolicamente englobou todo o seu ser espiritual. O coração simboliza toda a dimensão espiritual que existe dentro de você. É ali que o reino de Deus se instala. E você, sem nascer de novo, você não consegue enxergar essa dimensão espiritual, Nicodemos. Nicodemos era aquele que sabe. Nós sabemos que o Senhor veio de Deus. Ele sabe tudo. Mas daí ele faz uma pergunta que é uma pérola. Mas, Senhor, como é que pode já um homem adulto, velho, voltar para o ventre da mãe? Aí Jesus disse, Nicodemos, o que nasce da carne é carne. Mas eu estou falando a você do nascimento espiritual. Se você não nascer da água e do Espírito. Que água? Que Espírito? O Espírito de Deus na criação sobre a face das águas. Jesus lembrou da criação. O novo nascimento é uma criação. O apóstolo Paulo disse, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Nascer da água do Espírito. Você não pode entrar no reino de Deus. Como assim não posso entrar? Você não pode ver porque você está do lado de fora. E para entrar, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Jesus puxou. Você viu o que eu falei do nascimento físico? Alguém puxa para fora. Nascimento espiritual, o Espírito puxa para dentro. Você. O Espírito puxa o homem para dentro do ventre do Espírito. Ruá, a ruá de Deus, a respiração de Deus, o princípio de toda a criação. E quando o Espírito puxa para dentro, aquele ser espiritual começa a respirar o mesmo ar que o Espírito de Deus respira, que é o amor. Que é o amor. O amor é a única lei do Espírito, do reino de Deus. Isso é o nascimento espiritual. Quando isso acontece, há uma metanoia, uma mudança da mente, uma mudança de atitude. Isso começa de um arrependimento, porque também o batismo que João Batista fazia lembrava a água e o Espírito. Eu estou escrevendo o último capítulo do meu livro que chama Jesus Batista. Você conhece Jesus Batista? Conhece, pastor, Jesus Batista? O irmão não conhece João Batista? Por que João era chamado de Batista? Batizado. E quem seria o Jesus Batista? João está falando, eu batizo com água, que é como um simbolismo
É um testemunho que você está dando para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu irmão, para a sua família, para todos ao redor, de que você se arrependeu e agora você quer ter uma nova vida. Então eu batizo com água. Mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso que eu não sou digno de desatar as sandálias do seu pé. Ele batiza com o Espírito Santo. As águas e o Espírito. Toda vez que se fala em criação, se fala da água e do Espírito. Uma nova criatura em Jesus, uma nova pessoa, para viver uma nova vida. Tudo se faz novo nessa vida. Eu queria continuar mais um pouco. Eu já falei de vida espiritual. Agora eu queria falar de vida feliz. De vida feliz. Que é o anelo de todo ser humano, é ser feliz. A vida, tem gente que acha bom 75 anos. Eu estou começando a achar muito pouco, né? Mas vale a pena quando você entende a preciosidade da vida física. Vale a pena você fazer o melhor que você pode, com as condições que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Diga assim, repita: fazer o melhor nas condições que tem, até que tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Agora tem aquele que é a vida, é o que Deus fala, que o camarada é morno, eu vou vomitar ele da minha boca. Como que é a pessoa morna? A pessoa morna é o mais ou menos, né? Aí você pergunta para ele: como é que tá, irmão? Ele falou: tô mais ou menos. E as coisas lá na sua casa? Tá indo assim, né? É mais ou menos. Ele não se esforça para nada. Ele fala: eu vou fazer o que eu posso, né? Imagine essa resposta assim: eu vou fazer o possível. Imagine essa resposta. Por exemplo, você está num corredor de hospital para fazer uma cirurgia muito grave, né? Uma cirurgia muito delicada. E o médico está indo do seu lado ali, você está indo naquele corredor. Aí a pessoa diz: doutor, e aí, o que o senhor acha assim? O senhor acha que eu tenho chance? Ele fala: eu vou fazer o possível, né? Uma casa pegando fogo, o bombeiro diz: eu vou fazer o possível. Vale a pena você ter uma vida feliz. Deus criou o homem para ser feliz. A gente só prega o evangelho para ver os outros felizes, porque a gente encontrou a felicidade. O que é uma vida feliz? Eu vou dar tempo. Mas onde está o relógio? O que é uma vida feliz? Sabe que no livro de Esclerosastes, eu que botei esse nome, né? Porque o final da vida de Salomão, a gente só pode perguntar: o que aconteceu com você? Esclerosastes? Salomão, ele estava buscando ser feliz, com uma visão materialista do mundo, a parte de Deus. E ele estava borboleteando aqui, borboleteando lá, procurando uma forma de ser feliz. Então, no capítulo 2 de Eclesiastes, ele mostra todos os caminhos que ele tentou para ser feliz. Então ele diz aqui, eu vou falar muito rapidamente: eu resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida. Ele caiu na bagunça, na gandaia.
Salomão criou a escola de samba Unidos de Jerusalém, Caprichosos de Judá, né? E ele caiu no samba. Mas depois dessa experiência, desiludido, ele disse: tudo é ilusão, nada faz sentido. Tem gente que imagina que ser feliz é essa euforia descontrolada. O camarada quer a euforia do corpo e tal, acha que isso é felicidade. Aí ele disse assim no versículo 3: então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Ele encheu a cara, né? Ele encheu a cara, ficou bêbado. Se fosse hoje, ele seria um drogado. No outro dia levanta com aquela ressaca, né? Aquela dor de cabeça, aquela ânsia. E a ânsia também na alma, porque ele disse: nada disso fez sentido. Então ele está procurando ainda. Aí ele disse: então eu fiz grandes realizações. Tem gente que imagina que felicidade é algo que está sempre no futuro. Alguma coisa que você vai realizar no futuro, né? Quando eu terminar de construir minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu fizer uma viagem que eu quero fazer lá para Paris, eu vou ser feliz. Realizações. Salomão fez grandes realizações depois da formatura, depois disso, depois daquilo. E ele comprou o roteiro dos 50 lugares mais que não pode deixar de se conhecer no mundo, e ele viajou para todos esses lugares. Depois ele disse: nada disso faz sentido. Aí ele procurou mais, ele achou que felicidade fosse uma coisa que ele pudesse comprar. No versículo 7 ele diz: eu comprei muita coisa, comprei muitos escravos, tive mais gado e ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Tem gente que imagina que felicidade seja uma coisa que pode se comprar com dinheiro, né? E a pessoa compra uma Lamborghini, compra uma Ferrari, compra uma Mercedes, compra um triplex, compra um sítio, compra uma mansão em Beverly Hills. E aí o camarada diz: mas nada disso fez sentido. Aí ele disse: homens e mulheres cantaram para me divertir. Ele procurou no entretenimento. Ele procurou shows, assistiu todos os shows particulares, comprou todos os discos que tinha. Mas disse a mesma coisa: a vida é uma ilusão, nada faz sentido. E por fim, ele começou a casar. E ele disse, no versículo 8: tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Aqui eu queria falar uma coisinha, né? Que no livro Cantadas de Salomão, desculpa, é Cantares de Salomão, né? Mas tem umas cantadas ali que a gente não entende como é que ele conseguiu 700 vezes entrar no templo ouvindo a marcha nupcial, como ele fez, e ainda arrumar mais 300 concubinas, que essas cantadas que ele dava. Aí ele chegava para uma mulher ali, bastava ser ita, sunita, sunamita, quitita, bastava ser ita, bonita. Salomão já vinha com aquelas cantadas dele, né? Olha, eu estava reparando em você, os seus olhos são como as da pomba. É bonito isso, hein? Olha, eu estava olhando em você, eu reparei em você, os seus cabelos são como os rebanhos de cabra. Para outra mulher ele dizia: olha, eu estava reparando em você, você parece com as éguas dos carros de Faraó. Como ele conseguiu casar 700 vezes com essas cantadas de Salomão? Mas no final da vida dele, ele diz: tive tudo o que desejei.
E no final da vida dele, desgraçadamente, ele achou que a felicidade era cumprir os desejos das suas 700 mulheres, fazendo altares e adorando os deuses de todas essas mulheres, e se afastou desgraçadamente de Deus. Eu imagino Salomão envolvido em toda espécie de coisas más, de sensualidade, de pornografia, de tanta coisa. Aí ele caiu em si e disse: isso tudo foi como correr atrás do vento. Felicidade não é isso. Jesus, em Mateus capítulo 5, eu vou concluir com isso, né? E não dá para ir adiante mais, né? Jesus, em Mateus capítulo 5, ele, no maior sermão que já foi pregado na face da terra, e Gandhi disse a respeito desse sermão, que se perdessem todos os livros religiosos do mundo, e ele incluiu o Bhagavad Gita, ele incluiu o Corão, incluiu até o Velho Testamento, mas ele disse, se perdesse tudo que foi escrito, em termos de literatura religiosa ou espiritual, e a gente salvasse só o Sermão da Montanha, a gente não teria perdido nada. Ali, Jesus saiu, olhou a multidão, mas ele saiu, subiu um monte e ele sentou. Os discípulos já sabiam que quando ele fazia isso, ele queria falar de coisas espirituais. E os discípulos vieram, a multidão não se interessava por isso. Mas os discípulos vieram e Jesus começou a ensiná-los. E a primeira coisa que ele diz, em Mateus 5:1, felizes. A primeira palavra do sermão foi felizes. Jesus pronunciou a palavra Ashrei em hebraico, que vem da raiz da palavra Ashirah, que é estar em marcha, é caminhar. Jesus ensinou que a maior felicidade é a felicidade espiritual. Que felicidade verdadeira você não constrói fora. Fora, você cumpre desejos, e o cumprimento de desejos traz alegrias. A gente deve construir para o bem, mas a gente deve entender que o cumprimento de desejo, você comprar uma casa, você fazer uma viagem, te dá alegria, mas isso não é felicidade. O que te dá felicidade é o suprimento da sua necessidade. Qual a diferença de necessidade e desejo? Desejo é coisa assim, se eu quero comprar um carro preto, eu quero viajar para Nova York. Se você não comprar o carro preto e você não viajar para Nova York, você não vai morrer por causa disso. Você pode ficar triste, que é um outro sentimento igual à alegria. Agora, felicidade não é sentimento. Felicidade é um estado. Felicidade é um estado de contentamento, de suprimento, de estar suprido. Por exemplo, um bebezinho, e já aconteceu isso, né? Eu sou avô. Um nenenzinho, ele tem um reloginho no estômago que desperta quando ele está com fome. E aí, quando ele está com fome, ele começa a chorar. Se a mamãe, aqueles que só mamam o leitinho da mamãe, se a mamãe não está ali e alguém tem que entreter esse bebê, se prepare. Porque você acha tudo quanto é brinquedinho. Aí você fala, olha, bebê, olha, o meu netinho, vou dizer, chama Danny Boy. Olha, Danny Boy, olha o cachorrinho. O cachorrinho vira de ponta cabeça. O cachorrinho pula. Olha esse gatinho. Você pega os Muppets, né, os bonecos, fala, a brincadeira vai começar. Quem vai dar beijinho no Danny Boy? Ele só olha assim, nessa hora, brinquedinho nenhum resolve. É só o que pode saciar a necessidade dele.
Agora quando chega a mamãe, ele toma aquele leitinho que dá vida para ele. Aí depois disso você entretém ele com qualquer brinquedinho. Ele tem alegria nos brinquedinhos, mas a felicidade ele só tem tomando o leitinho da mamãe. Você entende isso, irmão? Diz amém. Vamos trazer para a idade adulta. O espírito de um homem desligado do Espírito de Deus, que é a morte espiritual, é um bebê chorando de fome. Ele pode comprar o que for. Ele pode fazer tudo o que Salomão fez. Tacar a cara na diversão, no carnaval, na balada. Ele pode construir um monte de coisas, realizar desejos de toda a vida. Ele pode casar um monte de vezes, que nem Fábio Júnior. Não, esquece, pai. Ele pode cumprir todos os desejos dele. Mas tudo isso são brinquedinhos que não satisfazem a sua alma. O espírito não se alimenta de nada disso. Para ter felicidade, é só experimentando daquele que disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água viva. Jesus disse que felicidade é uma caminhada rumo a Deus. Jesus explicou, eu não vou ter tempo, que eu vou terminar na hora que o pastor falou. Ele começou a ensinar cada passo dessa caminhada, dessa construção interior do reino de Deus dentro do ser humano. Não de um reino de Deus de tijolo, de cimento. Não um reino de Deus de significações humanas, mas um reino de Deus que se instala no coração, que é feito de paz, bondade, amor, bondade, benignidade, compaixão, domínio próprio, paz, paciência. E Jesus diz que quando o reino está instalado dentro, por fora, você não precisa nem de uma vez e meia mais do que a vida precisa para você ser feliz. Porque o reino de Deus instalado dentro de você harmoniza você com Deus, harmoniza você com o próximo e harmoniza você consigo mesmo. Jesus disse que a felicidade é o espírito que é imperfeito caminhar rumo àquele que é perfeito em amor. A felicidade é a caminhada. A infelicidade é você estar parado. Sabe o que significa a palavra pecado? Sabe o que significa? Vem do hebraico chata. E é chata mesmo. Só tem um apóstrofe no ar, mas é chata. Chata. Você fala, que coisa chata. Você é uma chata. Essa é a palavra em hebraico para pecado. Significa exatamente errar o caminho. Jesus disse que a felicidade é essa caminhada rumo a Deus. É a caminhada rumo à perfeição, que embora a perfeição seja um ideal lá no horizonte, mas você não alcança a perfeição, mas é rumando à perfeição, é indo na direção da perfeição, é caminhando em direção à perfeição, que a cada dia você aperfeiçoa o seu espírito, o seu ser interior, que vale mais do que o seu corpo. No reino de Deus é assim, o corpo vale mais do que a roupa, e o espírito vale mais do que o corpo. Porque o corpo é passageiro e o espírito é eterno. A gente deveria fazer o que Jesus ensinou e valorizar mais as coisas espirituais. Porque as coisas materiais trocam de mão e têm duração muito limitada. Na média, 75 anos. Você quer ver o valor das coisas espirituais?
Imagine um milionário. Eu nem vou falar um nome porque o exemplo que eu vou dar é ruim, eu não vou pôr nome. Eu ia falar o Bill Gates, mas não desejo isso. Mas vamos dizer um milionário. O médico diz que se esgotaram todos os recursos médicos. E ele só tem mais 1 hora de vida. O que você acha que esse multimilionário iria pedir ao médico? Seria se agarrar ao médico e para pedir ao médico, por favor, me consiga mais 1 hora, pelo menos 2 horas. Me consiga 2 horas. Por quê? Imagine que ele vai dizer, porque eu quero comprar mais um carro. Porque eu quero abrir mais uma filial da minha empresa. As coisas materiais não valem nada nessa. Muitas vezes, eu li essas 3 semanas de muitos casos, houve um milionário que disse ao médico, me consiga 1 hora de vida, por favor. Porque eu quero abraçar o meu irmão, que há 10 anos eu me desentendi com ele, por causa de coisas materiais. E eu queria 1 hora para dar um abraço nele e pedir perdão a ele. Você percebe numa coisa dessa o quanto não vale nada as coisas materiais? A gente devia estar mais preocupado do que ver o saldo no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no Banest, nem sei mais se tem esses. No Santander. Você devia preocupar-se com o seu saldo no BRD. Pastor, tem conta no BRD? Tem? Tem que ter, né? O BRD é o Banco do Reino de Deus. Você quer saber qual é o seu saldo lá, meu irmão? Quer saber, minha irmã, qual é o seu saldo no BRD? É tudo que você partilhou com o necessitado. É o saldo que você tem lá, em unidades de volume, de generosidade, bondade e compaixão. Esse Dia das Mães, em que eu lembrei que a primeira mãe chamava-se Vida, que é a tradução da palavra ela. Que eu quis ver você que, desde a vida uterina, o feto sai para a vida fora da mamãe. Mas é necessário que essa pessoa adulta volte para dentro de si. Não para o ventre da sua mãe, mas para o ventre da rua do Espírito de Deus. Para ter vida espiritual e vida eterna. Jesus disse para aquele homem, você sabe a resposta. Como dizem as Escrituras? Ele disse, amar a Deus e amar o próximo. Você falou bem, Jesus disse para aquele professor da lei. Você falou bem, é isso mesmo. Faça isso. E você vai ter vida espiritual, vida eterna. Você vai trilhar essa caminhada da felicidade. Faça isso. E aí, com desdém, aquele professor da lei, judeuzão, perguntou, mas Senhor, quem é o meu próximo? Um judeuzão perguntando isso. Quem é o meu próximo? Aí Jesus contou a parábola do bom odiado. Jesus contou a parábola do bom desprezado. Porque Jesus contou a parábola daquele que perguntou, quem é o meu próximo?
que aquele que perguntou o odiava. Que aquele que perguntou quem é o meu próximo, a quem eu tenho que amar, Jesus contou a parábola daquele que ele desprezava. Então você quer saber a conclusão? Quem é o próximo que Jesus estava falando para ele? É o próprio samaritano. E os judeus odiavam os samaritanos. E agora, pastor? Como um judeu faz para amar o samaritano? Aquele homem perguntou para quem não devia perguntar. E Jesus foi fundo. Quem é o meu próximo, Jesus, que eu tenho que amar para ter vida eterna? É o samaritano que você tem que amar. Aquele que você odeia, aquele que você despreza. Faça isso e você vai ter vida eterna. Feche seus olhos, por favor. Abre os nossos olhos para enxergarmos dentro de nós essa dimensão espiritual. O reino que é o conjunto de todas as coisas espirituais, o teu reino, que se instala dentro de nós, ó Deus, através da água e do Espírito, a tua respiração em nós, ó Deus. Pai, se alguém aqui ainda não tinha entendido isso e não tinha essa certeza de ter nascido de novo, de ter vida eterna, de ter felicidade espiritual, de começar essa caminhada, ó Deus, o teu Espírito é o agente disso. Nenhum de nós podemos realizar isso, ó Deus. Isso é dom teu, é presente teu. Então estende tua mão e toca nessa pessoa. Acende a luz da compreensão na sua mente, ó Deus. E que eles possam viver a vida o melhor que podem, nas condições que têm. Até que tenham condições melhores de viver melhor ainda, Deus. Que eles sejam felizes, ó Deus, seguindo essa caminhada rumo a Deus. Essa estrada que é onde a gente caminha, e a caminhada é a felicidade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de partilhar com meus irmãos isso que eu recebi de Ti, Senhor, que não tenho nenhum direito autoral sobre nada disso, mas isso tudo recebi de Ti e partilho com meus irmãos nessa noite. Que eles possam se alimentar dessa comida para o Espírito, ó Deus. Que eles possam se alimentar desse alimento espiritual. Que eles tenham mais fome de fazer a Tua vontade do que de comer outra comida, ó Deus. No nome de Jesus. Amém.